Olá, minha gente, minha turma, mais um episódio Café com Propósito, esse podcast com pessoas extraordinárias. 2025, o primeiro do ano e muitos que virão aí pela vontade do nosso Pai Celestial e dessas pessoas maravilhosas que estão na nossa vida acrescentando e somando. E hoje, tanto eu como Daiana da Silva da Paixão e minha parceira aqui, Rita Brandão, vamos receber pessoas ilustres com conteúdo, com contexto que vai de certa forma auxiliar na vida, na carreira, tirar algumas dúvidas dos negócios de vocês nesse ano que está acontecendo. E vamos aqui apresentar a vocês as pessoas que se faciam presente hoje aqui no nosso podcast. Hoje teremos o Dr. Victor Leal, advogado, em que ele vai tratar de assuntos, negócios relacionados ao governo, como os pequenos empreendedores e até mesmo as pessoas podem trabalhar, prestar serviço para o governo. Teremos também Leide Reis, em que ela vai trazer questões sobre a importância da saúde mental no contexto vendas. E é necessário a gente entender um pouco sobre isso, porque a questão do equilíbrio dessas categorias do nosso ser, do nosso âmago, para saber gerenciar e o que vem acrescentar de resultado na nossa vida. Teremos a doutora Josiângela Damasceno, ela vai trazer questões da psicanálise, esse propósito de sociedade que está aí acontecendo, de depressão, de ansiedade. Então, como a psicanálise pode ajudar? Então, ela vai trazer essas questões e, dentre outras, sobre a depressão. E teremos um quadro maravilhoso, Saúde Integrativa, com Auri Silva. E teremos as convidadas, a doutora Najara Barreto, teremos Ana Cristina Queiroz, e que vão entender um pouco sobre saúde e todo esse processo de integrativo na saúde, né, Rita? Então é algo assim, gente, que vem com tudo 2025. Só legados de potência. Agradecer a honra da sua audiência 2025, já começando com tantas vozes, com propriedade aqui na sua profissão, na fala e na informação, não é isso, Dai? É, meu amor. Exatamente. Você também quer trazer o seu legado pra gente? Quer sentar aqui nesta mesa e aí espalhar para o mundo, tá? O seu servir, é só você ir no @Café com Propósito, lá no link da bio, você vai diretamente no WhatsApp e fala com a gente, tá? Ana Paula está à sua disposição. Maravilha. E vamos começar 2025 falando de um tema. E eu sei que essa pauta você vai falar, como assim? Nunca ouvi falar dessa pauta, mas com o doutor Victor Leal, que está aqui, falando para a gente exatamente essa questão negócios. Olha que elegância e ao mesmo tempo propriedade, né? Negócios com o governo. Seja super bem-vindo, doutor Victor, e fala para a gente como é que a gente vai fazer negócios com o governo. Em primeiro lugar, queria agradecer ao convite, é uma honra estar aqui no podcast tão festejado, crescendo cada dia mais. Eu tenho certeza que já é um sucesso e esse ano será também de mais sucesso ainda para vocês, e para todos nós que estamos participando de alguma maneira. Gratidão. Bom, isso aí é o mínimo que Deus faz por nós, por quem merece. Vejam bem, negócios com o governo, como vender para o governo. A gente tem um nicho hoje muito interessante. O mercado de licitações e contratações públicas movimenta bilhões, mas bilhões de reais todos os anos. E os empreendedores, sobretudo os de pequeno porte, as microempresas, os MEI, as empresas de pequeno porte, não têm ainda uma noção exata de como é possível ganhar dinheiro, vender para o governo, desde que ela se prepare adequadamente. Para se ter uma ideia, as microempresas e empresas de pequeno porte, elas possuem benefícios que a própria lei já determina para elas. Por exemplo, se houver um empate numa licitação em que concorre ali uma grande empresa e uma empresa de pequeno porte, essa empresa de pequeno porte tem prioridade. Quer dizer, a gente chama isso de empate ficto. Então, isso já é uma coisa importante, porque 5% é a margem que a lei dá para licitações comuns e 10% era para o pregão na lei anterior. Representa muito para uma empresa de pequeno porte. De repente, é a margem de lucro dela que está ali. Então, esse empate ficto já dá para ela uma vantagem sobre uma empresa de grande porte que tem maior poder de escala, que tem maior poder de barganha. E muita gente não sabe usar isso e não sabe nem que existe. Então, deixa de participar porque pensa, eu não tenho como competir com aquela empresa que está no mercado há 20 anos, mas tem. E, além disso, tem a parte documental, a parte burocrática, que apesar de a gente ter tido uma evolução muito grande nos processos de contratação pública, ainda existe burocracia.
né? E essa burocracia não é totalmente desnecessária, né? É preciso ter um controle. O governo quer saber quem ele está contratando, se é uma empresa que tem idoneidade, se é uma empresa que tem capacidade financeira para executar aquele contrato, se tem capacidade técnica, né, para prestar um serviço de qualidade ou fornecer um bem pontualmente. Então, essas questões documentais ainda são um entrave. As empresas precisam, então, se qualificar, Sim. estar próximo ali de uma boa contabilidade, de uma assessoria jurídica, pelo menos para aprender como é que esses Sim. sistemas funcionam. A partir disso, você vai para a licitação. E as microempresas, e aí é onde eu quero chegar, e empresas de pequeno porte, elas têm também uma vantagem nesse sentido. A gente chama isso de habilitação tardia. Se você tem ali, por exemplo, uma certidão de tributos municipais que está vencida na hora da licitação, no dia da licitação, o pregoeiro, com o agente de contratação, ele concede 5 dias úteis para que você possa regularizar isso e pode prorrogar esse prazo uma vez. Então eu teria ali 10 dias úteis para poder regularizar. Se for uma coisa que seja possível, é um prazo suficiente. Se não for, é porque realmente a empresa ainda não estaria preparada para isso. Mas já é uma vantagem. Se for uma empresa de grande porte, está fora naquele momento. Então, além disso, tem uma coisa que eu acho muito interessante, e a nova lei de licitações está reforçando bastante, é o seguinte: tem licitações até R$80 mil que são exclusivas para as microempresas e empresas de pequeno porte. Ou até licitações maiores, mas que elas são divididas por lotes ou por itens. Se esses itens ou lotes forem até R$80 mil, só pode participar empresas de pequeno porte e microempresas. Então, você já tem aí um plus Muito interessante. na concorrência. Aí nessa linha, doutor, tem uma questão, os setores específicos que, né, pode ter essas parcerias com o governo em si. Olha, o governo compra tudo que você imaginar. De artigos de luxo, tem até regulamentação para isso, até a tinta que vai pintar a parede. Compra o prego, compra o material de expediente, lápis, borracha, papel, grampeador, contrata serviços médicos, compra equipamentos médicos. Então, compra turbina de avião, compra avião. Então, o governo compra tudo que a gente imaginar. Ó, o que eu percebo é o seguinte: o doutor, ele é um facilitador para que a minha empresa participe dessa licitação. Mas o não conhecimento e a não informação, não chego nem ao doutor. Então, teria ou tem alguma informação do governo para essas empresas, através de sites, através de propaganda? Como eu fico sabendo disso? Até chegar ao doutor, eu preciso saber que o governo está me convidando. Como faz isso? Excelente pergunta. Desde sempre, de 93 para cá, as licitações elas tinham que ser divulgadas nos diários oficiais, que ninguém lê, mas também nos jornais de grande circulação. Antigamente todo mundo lia jornal. Sim. Então já havia um hábito das empresas de lerem isso, mas ainda não era totalmente acessível porque existiam alguns lugares em que o jornal não chegava, né? O interior, a Bahia, por exemplo, é um estado muito grande. Com o tempo, a gente foi digitalizando isso, foi trazendo tudo para o eletrônico, para o digital. E hoje, com a nova lei de licitações, com os novos regulamentos, tudo é feito eletronicamente. A lei criou um portal nacional de compras públicas. Então, esse portal nacional guarda todas as informações, desde a publicação de uma licitação até a execução do contrato. O cidadão pode acompanhar se aquele contrato está sendo executado, se ele foi pago. É até bom que ele enxerga quem é o bom pagador, quem não é o bom pagador, enfim. Então, você tem acesso a isso hoje gratuitamente e é um acesso universal. Além disso, para quem já está mais habituado, para quem tem uma demanda maior e não quer parar para entrar nesse site, nesse portal, você tem serviços que são recortes, em que você, por exemplo, você é da área de, vamos dizer, de saúde. Então, tudo que sai ali, equipamento médico, equipamento hospitalar, roupa hospitalar, tudo isso daí que sai, ele pega esse recorte automaticamente, coloca para o seu e-mail e você tem acesso àquela publicação. Sim. Então, você vai ver o número da licitação, o objeto. Se você se interessar, você vai no site específico do órgão e baixa o edital. E aí você vai conhecer. Olha que maravilha. Eu sou uma empresa de pequeno porte e quero participar de uma licitação que eu percebi que aconteceu e eu tive essa informação e chega então ao doutor Vitor Leal para que ele me seja esse facilitador. Quais são os critérios que a minha empresa tem que ter para estar participando dessa licitação? Excelente pergunta. Eu vou falar critérios básicos, porque isso varia um pouco de objeto para objeto, né? Os critérios básicos são habilitação jurídica, que seria o quê? Contrato social da empresa tem que estar registrado, tem que estar regular. Os sócios, eles têm que ter também uma situação regular, tem que apresentar ali a sua identificação. A qualificação técnica,
Eu tenho que provar, a depender da licitação, que eu já prestei aquele serviço, eu já forneci aquele bem antes. Não precisa ser necessariamente para o governo. Eu posso ter fornecido para uma outra empresa privada. Então eu tenho que ter uma atestação técnica, eu tenho que ter notas fiscais emitidas, contratos pretéritos, para dizer, olha, governo, você está comprando aqui, mas eu tenho capacidade de te entregar. Então... Você faz uma auditoria, né? A gente tem que fazer uma auditoria. Quando a gente pega uma empresa para fazer esse tipo de acompanhamento, a gente passa pelo raio-x jurídico e às vezes até contábil, né, com a contabilidade dela, para que ela não tenha nenhum tipo de risco. Porque não adianta você participar, quando chegar na hora de abrir sua documentação, você não tem nada. Isso é uma forma da transparência, né, como fator positivo e competitivo diferencial para o mercado em si. Perfeito. A transparência, ela sempre foi um grande balizador da possibilidade de você participar ou não. E as pessoas ainda têm um estigma muito grande em relação a isso. Por quê? Não é à toa. A gente assiste, né, as notícias e vê eventualmente algumas operações acontecendo envolvendo as contratações públicas, né? Normalmente, se vocês pararem para analisar, isso está muito na construção civil, nesse setor que é o setor mais cobiçado, é o setor que está no topo de gastos do governo e certamente é onde as coisas acontecem, né? Agora, a transparência ela vem aumentando cada dia mais. A própria Constituição já prevê ainda o princípio da publicidade como um princípio constitucional da administração pública e ele tem desdobramentos. Quando você vai para o mundo digital, para o mundo eletrônico, que você possibilita que todos tenham acesso àquela informação em tempo real, você aumenta o poder de fiscalização do cidadão e também aumenta a sua confiança em participar. Porque, só para vocês entenderem, antigamente, isso não tem muito tempo, eu estou falando de 10 anos atrás, a gente tinha muito processo presencial. Você vende, por exemplo, você tem uma loja de marcenaria, isso o governo compra muito, móveis pré-moldados, enfim, móveis sob medida, e aí você quer participar de uma licitação lá no interior, está a 300 quilômetros de Salvador. Quando você vai participar, você lida com a licitação presencial. Você chega lá, existia muito uma questão de coação, né? Primeiro que as empresas que são da região já não queriam ver nenhuma empresa de fora participando. Então existia uma coação, um desconforto muito grande. Então você ia para a mesa de licitação, eu já presenciei, né? Eu estou nesse ramo há 18 anos. Já ia na negativação, já né? vai. Estou negativo. Já vai. Eu já presenciei o povo brigando, trocando soco, trocando cadeirada, a polícia tinha que vir. Então era um terror para quem vinha de fora. Quando você vai para um processo que é totalmente eletrônico, eu daqui de Salvador participo de uma licitação em Coité, em Conceição do Jacuípe, em Mata de São João, em Curitiba, outra, né? Aonde eu quiser, em qualquer lugar do Brasil. Então, eu só preciso ter cuidado, né, com a minha precificação. Quanto mais longe de mim, maior vai ser o custo logístico de frete. Só isso. Agora, doutor Vitor, assim, o que acontece? Meu facilitador vai levar a minha empresa, mas agora eu vou na contramão. Uma pergunta. Já estou nessa licitação. Já aconteceu, mas ela não flui, ela não anda, estou tendo um problema com o governo. Procuro o doutor Vitor? Pode sem querer fazer propaganda, mas sim, a gente atua nas duas pontas, né? Tanto na parte, vamos dizer assim, preventiva, para trazer essa clareza para a empresa, né, do edital de licitação que ela vai participar, para trazer para ela os dados que ela precisa entender, mas também, quando há algum problema, a licitação travou. Mas travou por quê? Teve um concorrente que não tinha documentação e foi habilitado. A gente vai acompanhar isso daí também. Então, a empresa vai ter uma assessoria que vai recorrer. E vai recorrer, hoje em dia, a gente tem tantas ferramentas que não se resumem só àquele órgão ou entidade. O TCM hoje tem uma legislação que trouxe a medida cautelar. Parece um mandado de segurança. Então, se você comunica ao TCM que tem uma ilegalidade acontecendo, ele vai suspender aquela licitação na hora. E o município tem que acatar. Então, tem tantas ferramentas hoje de acompanhamento que você consegue controlar melhor isso. Por isso que todo mundo tem que andar na linha. A facilidade da tecnologia, né? Sim. O pessoal que está em casa, muitos, né? Eles têm ali o seu empreendimento, o seu legado, a sua microempresa, a sua pequena, médio porte, né? Mas está querendo entender e saber o convite do doutor Vitor para o pessoal que está aqui esperando participar dessa licitação do governo. O que você fala para eles? Para quem está em casa, eu acho super interessante que você estude um pouco. Hoje a internet você tem acesso a muitos artigos que são de fácil linguagem, de fácil entendimento, para você primeiro conhecer esse universo. Você vai entender que é um universo muito interessante. Se você, por exemplo, já é um empreendedor
que tem um negócio consolidado, né? É um negócio que você considera pequeno, mas você quer expandir e não sabe como, porque naquela área que você atua, você não tem mais como crescer. Pense em vender para o governo, porque você pode vender para qualquer lugar do país. Você já conhece o produto, você já conhece a formação do seu preço, que é um ponto fundamental. Então, eu acho que você tem total condição de expandir, de crescer o seu negócio, de gerar mais emprego, gerar renda. Perfeito. Doutor Vitor, onde a gente encontra o senhor? Eu estou no Instagram, né? A gente sempre está colocando algum conteúdo sobre licitações e contratos para compartilhar, né, um pouco do conhecimento, da experiência que a gente tem. É @avictorleal. E, assim, fica um pouco limitado de trazer mais informações, porque senão a B vai dizer, tá fazendo propaganda. E aí já bloqueia. Já bloqueia. Mas, assim, eu estou convidando pro Instagram, porque realmente é um local que a gente faz uma interação bacana com quem segue. Tem muita gente que tem dúvida. Isso tudo é feito gratuitamente mesmo, para levar um pouco do conhecimento. Perfeito. Né? Perfeito. Olha, muito obrigada Maravilha. pela sua presença, pelo seu legado. Imagine quanto de informações o senhor, né? O senhor, você é tão jovem, pelo amor de Deus, está passando para a gente, e o quanto de contribuição a nível, né, de financeiro, a nível de equilíbrio de finanças, de empreendedorismo, o seu servir contribui para a nossa sociedade. Então, super gratidão, né, Só Dai? gratidão e a Profícua mesmo, né? E sabendo que outros projetos, que você vai retornar aqui novamente. Vai. Que sabe, vai ter um quadro conosco aqui. Não, eu já vou fazer propaganda para várias microempresas, né, Meu amor. de amigos e de amigas, para doutor Vitor. Perfeito. Doutor Vitor, muito obrigada. E agora, Rita, vamos Com quem? mais uma colega, Leide Reis, saúde Leide mental Reis. nas vendas. Olha, a gente está falando de negócios e empreendedorismo, e ela vai trazer como a sua saúde mental vai ficar com aquele equilíbrio através de boas vendas. Uau! Voltamos com mais uma convidada ilustre. Estamos aqui, né, Rita, com Leide Reis, essa mulher visionária, coach, mãe, empreendedora, escritora, com uma vida de muita inspiração e significado. E vamos logo aqui saber esse propósito de vida dela, que ela vai trazer esse contexto sobre saúde mental, como melhorar as vendas, mas tendo o equilíbrio aí no todo o corpo, organismo humano. Vamos aí, Leide? Olha, o servir de Leide, que é exatamente isso que ela traz para a gente. Olha, vendas assertivas te traz o quê? Equilíbrio emocional. Te traz abundância e fluidez. Como a gente pode, Leide, com o seu servir, adquirir esse conhecimento não só na teoria, mas na prática? Pois bem, o que significa, né, as vendas? Nós temos hoje no Brasil um número que é assustador, que é 854 mil empresas que fecharam as portas no ano de 2024, causando assim um impacto, né, na sociedade, onde que vai contribuir com outros números, que é a violência, que é a ausência da educação e um impacto na segurança. Então, como é que a gente consegue compreender que a partir do momento que você consegue alinhar a sua saúde mental e o processo de vendas, é quando você percebe que o seu empreendimento ele está lhe trazendo os resultados. Então, eu tenho sempre comigo, né, a seguinte questão: não há empresa saudável com um empresário doente. Mas como você consegue trazer a saúde para esse empresário? Se muitas das vezes o motivo pelo qual ele abre uma empresa é pela necessidade de urgência, de sustentabilidade. Então, a primeira coisa que você tem que ter claro é sobre um planejamento estratégico para potencializar suas vendas. E esse potencializar, ele não está relacionado com o mundo lá fora. Então, primeiro você tem que vender para você mesmo a ideia de que aquilo que você está fazendo é algo que vai contribuir com a sua evolução, a evolução das pessoas que você considera importantes para você e do meio ao qual elas estão inseridas. Então, você precisa ter claro, né, na sua mente por que você quer ter um negócio. Agora, Leide, a gente vive uma sociedade que quer resultados imediatos, né? O funcionário, ele vive sob pressão. Como equilibrar isso, meu amor? Emoção, profissional, e nós mulheres também, né? Cuidar de filhos, da gestão do nosso lado, enfim, como é que a gente consegue? Eu costumo usar o meu próprio exemplo. Sim. Né? Então, eu sou mãe de 3 filhos, Sim. um casal de gêmeos, e vivo sozinha, sou mãe solo. Costumo dizer que sou mãe solo, porque mãe solo é escolha, né? É você querer custear uma escolha. Sim. E manter aquela escolha
de uma forma positiva. Então, o primeiro passo é você vender para você mesmo Sim. a ideia de que você venda para você. Né? Então, primeiro você tem que se equilibrar. E aí eu desenvolvi, nesses 3 anos de trabalho, um método chamado 7 Forças Estratégicas, para você resgatar pessoas e transformar negócios. Então, esse método, ele tem como apoio os 5 sentidos. Então, você começa com a sua conexão. Então, se eu tenho uma necessidade de sustentabilidade e eu tenho uma habilidade, então eu vou me conectar com o meu propósito de vida e buscar essa habilidade através da conexão. Então, você tem que ter saúde espiritual. Com a glândula pineal que você está falando? Sim, mas eu não entro nessa parte, né, de neurociência, porque nem todas as pessoas vão compreender isso. Mas quando você fala assim, você conecta com a sua essência. Quem é você? Perfeito. Luz. E aí, luz. Né? Então, se eu sou luz, então eu posso iluminar. Energia de alta potência. E aí você vai trabalhar o que é a sua razão. Então, se você pediu com fé, você vai ter que raciocinar. Se aquilo que você está pedindo tem lógica, se cabe dentro do seu propósito. Isso é fantástico, porque nós somos treinados, né? Toda uma sociedade, a primeiro pensar para depois a gente sentir. E quando a gente vai o inverso do 66 para o 999, é exatamente o que você está falando. Primeiro eu sinto quem eu sou, depois eu penso. E aí você já transforma esse negativo em positivo. Mas a minha pergunta, como a gente está trabalhando com vendas que vai trazer para mim um conforto emocional, né? Um conforto de sucesso financeiro e ao mesmo tempo esse equilíbrio que eu vou ter no meu dia a dia, na minha mente, nas minhas finanças. Você falou aí exatamente a realidade, né? A realidade do Brasil, quiçá o mundo. Essa parte que muitas empresas fecharam seus comércios, não teve mais como manter, porque a gente sabe que a pandemia ela trouxe isso, mas também ela trouxe um mercado informal de alta potência. Porque uma dentista, que era uma amiga minha, hoje ela faz pizzas, kits de pizza, e ela ganha mais do que na época que era dentista. Então, assim, essa desconstrução, porque o que eu percebo na sua fala, que você falou o seguinte: para você começar, primeiro você precisa se buscar. Super entendi, que às vezes você tem um dom que você nem sabe, né? E aí você desenvolve aquele dom, mas só esse dom eu desenvolvendo não basta. Eu preciso o quê? Me informar, me profissionalizar em marketing do entendimento de vendas. É aí que entra você, não é isso? Exato. Então, assim, nesse momento que você pediu com fé, você raciocinou com razão, então você vai trabalhar as suas emoções. E quando você entender que emocionalmente falando você tem energia para colocar isso em prática, você precisa de uma outra parte que é o movimento físico. Então você tem que ter fé, raciocínio, a emoção, né, para você energizar aquilo que você vai fazer. Informações sobre aquilo que você vai fazer vai te gerar o quê? Vai te gerar medo, vai te gerar insegurança. Então, o que você vai usar para você contrapor a isso? E aí você vai para a parte física, né? Quais são os movimentos, onde você vai, com quem você vai se relacionar. Quando você ter claro esses 4 pontos, você tem que ter um planejamento financeiro. Como é que você vai custear, como é que você vai administrar os frutos dessa conquista. E aí você tem que ter um meio social com quem você relaciona, onde você está, que são as pessoas que vão te apoiar. E quando você ter claro, você vai para o 7º ponto, que é o meio ambiente. O meio ambiente não é só terra, mas também a sua casa, a empresa. Então, como é que você compõe essas 7 forças para você chegar na venda? Eu posso chegar para você aqui e vender essa ideia. Mas quais são as provas que eu tenho de que essa ideia é real? Então, se você for no meu Instagram, você vai ver que eu tenho 400 depoimentos e eu parei de contar porque eu não dou conta de registrar. Eu alcanço hoje 3 continentes, né? A Europa, a África e Brasil, e já caminhando Estados Unidos e Inglaterra. Mas você não vai conseguir isso se você não tiver alguém te mostrando o caminho. Então, um propósito que eu fiz foi, eu quero viver, eu sei que eu viver como Jesus viveu, ainda não é, né, para nós, mas eu quero viver o mais próximo do que ele viveu. Salto quântico. Ele deixou um caminho. Mas só que esse caminho eu precisei que alguém me ensinasse, o professor, através do quê? De um livro. Então, eu tenho uma mentoria, né, que eu busquei. Então, eu tenho uma mentoria para mudanças de hábitos, que é uma mentoria da Andréa Moreira, e tenho uma mentoria empresarial, que é do Moisés Ribeiro. Perfeito. Então, eu construí uma relação, eu construí um plano na minha fé,
trouxe esse plano para a razão, levei esse plano para a emoção, caminhei na direção dessa realização e calculo os custos disso. Que maravilha. E aí o que eu vendo? Eu vendo mentoria. E esse curso é exatamente esse aqui que você vende, essa mentoria, exatamente aqui, me ó. auxiliando para o meu sucesso, não é O seu isso? sucesso. E nisso aí tem todos o passo a passo que você segue. Então, eu te contrato para que você desenvolva em mim o que eu já sou de verdade, né? Eu vou servir para você como um espelho, né? Então, assim, para eu poder sentar aqui, primeiro eu peguei a tela do meu celular e conferi como estava meu cabelo, porque eu considero que deste lado ele me dá um perfil melhor. Então, quando você contrata um mentor, esse mentor ele vai olhar para o seu projeto, para a sua empresa e vai te dizer, por este caminho aqui você vai ter esses resultados. Mas se você for por este outro que você está acreditando, você pode ter os resultados, só que ele vai demorar muito tempo. Então, se você quer acelerar os seus resultados, você quer ter seus processos, o que você ganha? Você ganha liberdade. Liberdade de tempo, liberdade financeira, especialmente a liberdade financeira. Eu estava ontem, nesse horário, dando almoço aos meus filhos a 500 quilômetros de distância. Olha. Mas como eu tinha um planejamento estratégico para estar aqui com vocês, para vender essa ideia, cá estou. Perfeito. E você já é globalização, né? Porque você está em tudo, aí você está no mundo. Me fala aí, a gente só está falando de vitória, a gente só está falando de caminhos assertivos, mas me fala das suas dificuldades. Me fala das suas dificuldades com essas pessoas de cada cultura, né? Que você chega aí, você está no Brasil, daqui a pouco você está na África, você está... Então, são culturas diferentes, são pensamentos diferentes, são sistemas diferentes. E qual a dificuldade de Leide? A minha dificuldade hoje é conseguir fazer com que as pessoas compreendam o que é real. Então, se eu dissesse para você, nós estamos em 2025, né? Há 10 anos atrás, que o médico me deu um diagnóstico que eu não poderia ser mãe, e hoje eu tenho 3 filhos, então aquela fala dele não era convencível, né? Porque ele tinha um argumento lógico. Só que eu trouxe um argumento daqui fé. De cima, da Você fé. trouxe a sua fé. Então, se eu entendi que o que poderia ser um grande problema para mim, a maternidade, vamos falar de nós mulheres, né? Nós somos hoje 11 milhões de mães solo neste país. Como é que a gente consegue lidar com a maternidade solo? Então, eu me coloco no lugar de cada pessoa, porque às vezes eu estou falando com a mãe, mas eu também estou falando com o filho, mas também existe o pai. Então, você não pode excluir nenhuma pessoa do seu alcance. O meu projeto do MEF, junto com o Moisés Ribeiro, o projeto é dele, mas eu estou no apoio, que é o Movimento Empreendedor do Futuro. Foi justamente por compreender, né, essa falta que nós temos enquanto mães. Nós temos a mãe do Elon Musk, né, do Cristiano Ronaldo, que elas pegavam 5 empregos para poder educar os filhos, e hoje ela é a mãe do homem mais rico do mundo, do melhor jogador do mundo. Então, se foi possível para elas, por que não pode ser para nós? Perfeito. Você quer falar alguma coisa dela sobre o livro? Porque são tantos livros aqui, gente. Tudo isso aqui, ó, faz parte deste legado, tá? Mas conta pra gente aí, Dai. Vamos aqui. Leide, todo esse contexto que você trouxe aqui e carrega pela sua experiência, pelos desafios vividos, experienciados e compartilhado, e o saber que é a partir desse momento que a gente consegue lidar com os resultados aí do cenário, né? Mas a gente fez um projeto prévio, ou seja, o autocuidado, o autogerenciamento, o autoconhecimento, né? O auto-olhar o outro e não perdendo num direcionada da nossa vida de vida e carreira. E olha aqui, com muitos sacrifícios, privilégios entre aspas, e para se sustentar desses privilégios. Aí você traz um contexto, que a sua história aqui é uma história de vida, de transformação, de mulheres notáveis. Faz necessário fazer uma leitura do capítulo, porque traz a transformação de uma pessoa improvável que ia conseguir um sucesso e ascender na vida, e está aqui Leide Reis, sabendo lidar com todas as inconstâncias dessa sociedade cada vez mais abrupta, cada vez mais inquieta, cada vez mais individualista, egoísta, mas nesse decorrer que ela se depara, que nos deparamos com essas pessoas, né, Rita, a gente consegue trilhar resultados, êxitos para a vida dessa pessoa, mas principalmente para a nossa vida, tocando alma, tocando essências humanas. Lindo, lindo. Né? Então, depois dessa mensagem aqui, que na verdade é uma leitura sobre você, fala para o pessoal aqui de casa a sua mensagem de superação, de caminhar, de despertar, de sucesso e de legado.
Eu quero falar exatamente para os 20% de brasileiro que hoje enfrenta uma questão com a saúde mental. Não importa qual. Aceite o diagnóstico, mas não a sentença. Eu não nego o diagnóstico. Eu fui diagnosticada com transtorno bipolar do humor e não é possível que todos aqueles médicos estavam enganados, né? Mas o que eu não aceitei foi a condenação de que aquilo ali poderia me impossibilitar de viver os meus sonhos. Então, o que você pode fazer é vender a ideia de que é possível você lidar com os problemas de forma equilibrada, se você aceitar ajuda. O caminho, ele existe e é real, porque eu sou o resultado desse caminho. Então, eu cheguei num ponto da minha vida em que a única coisa que nunca me passou pela cabeça foi tirar minha vida, até porque eu considerava que ela nem existia. Então, eu passei por muitas coisas, que está aí nos livros, se vocês quiserem saber, leiam. Eu disse que eu não falo mais, quem quiser, compre o livro, né? Mas você tem que entender que você tem uma história, mas Sim. essa história, ela precisa ser sustentabilizada. Então, você tem que equilibrar espírito e matéria, corpo e mente, vendas e gestão. Eu vendo todos os dias para 4 países. O que eu tenho que fazer é mensurar os resultados. Então, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu entendo é o que eu vou vender hoje. Venda para você a ideia que você tem que levantar 4 horas da manhã. Isso, ó. Treinar, estudar, criar Isso. uma rotina. Exatamente. Onde a gente encontra você, Leide, para a gente poder ter essa mentora aí de sucesso para a gente? Coach, Leide Reis Coach. Sim. Certo. Você vai me encontrar no dia 28 de janeiro de 2025, no Sebrae. As duas estão convidadas para Obrigada. tomar um café Olha, com que network, maravilha. né? Porque é Uau. café com propósito. E lá a gente vai fazer. A gente já está na segunda edição. Sim. E nós vamos reunir 60 empresários. Para quê? Para mostrar soluções para problemas que nós enfrentamos, Sim. mas que com união de propósito e café a gente resolve. Delícia! Obrigada, Leide. Gratidão, Leide, pela sua eu. presença, pela sua Obrigada. fala, pelas suas informações, pelo seu servir, por essa contribuição de coração mesmo, despertando aí a essência do ser humano. Isso é lindo demais. Vamos agora saber Vamos agora, gente, com Josiângela Damasceno. Vamos conversar um pouco sobre a depressão, a ansiedade, como a psicanálise pode estar auxiliando e dando direcionamento para que você possa conseguir resultados para a sua vida, para a sua carreira e atingir outras pessoas. Mas tem que estar saudável. Olha, outra pauta maravilhosa. Vamos lá. Voltamos com mais uma convidada, uma pessoa de essência. Estamos aqui com Josiângela Damasceno e vamos logo, né, para esse papo que o povo está na expectativa, né, Rita? Olha, tão Falar. interessante que hoje a gente tem, na verdade, as pautas muito voltadas, Muito. humanizadas, Isso, né? demais. Muito trabalhando aí a questão da informação, de como os comportamentos humanos, né, são realmente desenvolvidos, Sim. como a gente pode desconstruir isso, como a gente pode, com o servir de cada um também, contribuir com a evolução. Então, são pautas maravilhosas que têm tudo a ver realmente e fala sobre nós, sobre o ser humano. E você traz essa psicanálise, né? E isso, Josiângela, você traz essa questão de onde o ser humano pode chegar na sua energia mais baixa, ao ponto de causar nele substâncias que trazem realmente a não felicidade, não é isso? Exatamente. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa psicanálise na atualidade, né? Como é que realmente hoje o psicanalista ele pode estar ajudando as pessoas a lidarem com ansiedade, com depressão, até porque nós estamos nesse mês aí de janeiro, que nós chamamos de o mês branco, que fala realmente a respeito das questões emocionais e a psicanálise, ela hoje tem ajudado muito a lidar com essas questões de traumas, as questões realmente que às vezes a gente tem conflitos emocionais. Então, hoje, essa escuta ativa que a psicanálise tem ajudado muito as pessoas a lidarem melhor com as questões que elas não conseguem lidar sozinhas. Você está falando que hoje, a psicanálise é outrora, né? A gente sabe disso, mas a gente está falando de hoje. Hoje, o que renovou? Porque assim, quando a gente fala da psicanálise, a gente sabe que a gente tem a parte do medicamento. Ali no qual vai repor, eu acho que também algumas substâncias que a gente, né, não tem. Mas o que é que mudou? O que é que desenvolveu ao ponto de hoje realmente ser uma coisa mais assertiva
para o caminho do ser humano, de libertação mesmo, né? Porque quando nós pensamos em psicanálise, nós imaginamos realmente a questão do inconsciente. Nós trabalhamos com questões subjetivas. Então, a subjetividade do ser humano, quando nós trazemos à tona esse subconsciente, os traumas que estão lá guardados, as situações que as pessoas carregaram por muito tempo pesada e às vezes se sentem culpadas por achar que falharam em alguma coisa, acham que não sabem lidar com essas questões e pensam que realmente a vida não faz mais sentido. E a psicanálise, ela faz isso com que a pessoa conheça a si mesma e comece a trabalhar de uma forma onde o indivíduo ele começa a se conhecer e entender por que é que esse processo aconteceu e aprender a ressignificar os seus sentimentos. Então, as emoções, elas são trabalhadas de forma que eu posso me encontrar comigo mesma e, através dessa transferência e contratransferência, né, no aparelho psíquico, a gente consegue trazer à tona quais são realmente essas raízes das dores. E a partir dessas raízes emocionais, nós conseguimos tratar esses problemas. Então, essa eu digo que a psicanálise é a medicação maior, está aí, tratando o aparelho psíquico. A gente utiliza como uma forma de realmente amenizar, e aí a pessoa começa a se conhecer e ela ressignifica. Que lindo. Agora, tem uma questão, só que Dai vai fazer a pergunta, mas eu queria saber, como vocês, tá, psicanalistas, né, podem trabalhar a minha ansiedade? Porque a gente fala muito, né, como se trabalha e tudo, é muito teórico, mas na prática, eu entendo de ansiedade, é tudo aquilo que eu não tenho e que eu anseio em ter. Exatamente. Por isso vem a ansiedade. E cada vez mais que eu não tenho, eu anseio mais ainda em ter, ao ponto daquilo maximizar em mim e eu realmente me tornar uma pessoa ansiosa. E aí vai para várias camadas do meu corpo energético, no qual vai me causar vários sintomas. Como você pode tratar isso? Porque uma pessoa ansiosa é uma pessoa que está lá na frente. Como tratar isso? Nós encontramos exatamente nesse ponto que você disse, que é muito importante. As pessoas, elas começam a entender que a ansiedade está exatamente nesse ponto. É pensar demais em um futuro onde elas não podem resolver. Então, nós trazemos essa primeira pauta, a consciência, onde nós vamos trabalhar o nosso presente, entender que eu posso aprender a lidar com o meu presente e amenizar essa dor futura. Pra cá, exatamente. Pra cá. Então, quando eu começo a compreender que o meu presente ele é importante, eu posso não me preocupar ainda com o que não aconteceu, porque quando você não tem o controle sobre aquilo que você não sabe que vai acontecer, porque a maioria das vezes está onde? Na nossa mente. Nós trazemos um problema muito grande, acreditando que aquilo pode acontecer, mas quem garante que vai acontecer? Perfeito, porque assim, quem leva a gente no passado, a mente. Quem leva a gente no futuro, a mente. E você está onde? Aqui e agora. Isso. Então, o que é que você traz? Você traz a pessoa para o tempo certo dela, hoje. Isso. E isso é um processo, né? Isso é um tratamento, aos poucos, não é isso? Aos poucos. E um ponto importante para a gente estar lembrando é exatamente que o passado, as pessoas que ficam muito presas ao passado, elas lidam muito com a depressão. Isso. Então, a depressão, hoje, ela é conhecida como o mal do século, exatamente porque a gente gosta de coisas que aconteceram no passado, ou também tem traumas que aconteceram no passado, dores, Sim. e as pessoas, elas não conseguem, muitas vezes, se desvencilhar disso. E nós mostramos prisão emocional, né? Exatamente. Nós mostramos que existem dois caminhos. O caminho de você ficar preso a esse passado e trazer esse fardo para uma vida toda, ou fazer a escolha de seguir em frente e tratar isso de uma maneira onde a pessoa vai ter uma vida mais leve lá na frente. Porque a gente sabe que são diversos traumas diferentes que cada ser humano possui. Josi, aí, nesse tratamento, né, que tem situações e dores, né, emocionais muito intrínsecas mesmo, que o psicanalista ele vai se municiar de vários contextos e métodos e estratégias, mas uma que venha, eu quero que você possa dissuadir para a gente, essa questão que venha complementar esse tratamento, que é a psicoterapia, bem como a utilização de medicamentos para tratar a depressão ou até mesmo a ansiedade. É um meio viável? Tu sugere isso? Quais as causas? E mesmo a utilização de medicamento, tem pessoas que não conseguem se curar, entre aspas, desse mal. Ótimo, Dai. Boa pergunta. Por quê? O que é que acontece?
Com relação à medicação, nós dizemos que o psiquiatra ele vai passar a medicação, só que a medicação é uma forma de estar ajudando, né? Um paliativo ali a pessoa vai estar tomando, vai estar usando para que melhore a sensação. Só que a maioria dos profissionais, eles indicam, junto com, por exemplo, alguém que já está em um estado profundo de depressão ou de ansiedade, que vai tomar medicação, ela precisa fazer realmente a psicoterapia, ou seja, ela precisa fazer essa análise para que ela ressignifique essas dores, porque senão vai continuar tomando medicamento a vida inteira e essas dores elas não irão embora. Não chegam na Porque, raiz, né? Exatamente. Enquanto a psicanálise, ela vai trabalhar a raiz realmente das dores. Então, nós psicanalistas acreditamos que as dores, elas podem começar desde o útero. Sim, Então, sim. isso pode ocorrer desde uma situação que uma traumas. mãe, por exemplo, teve que lidar no processo da gravidez e essa criança, às vezes, ela sente todo o processo que vivenciou. Fica no DNA, Então, né? fica no seu DNA registrado. E a gente, hoje tem comprovações científicas que nós já sentimos tudo desde o nosso útero. Então, o que é que a psicanálise faz? A gente vai ressignificando desde o início da sua infância. Então, acreditamos que muitos traumas estão ligados à infância. E essa ressignificação, o divã, né, que a gente diz, o trabalho no divã, ele é exatamente para a gente trabalhar com que nessa abordagem para que as pessoas elas fiquem leves, elas comecem a trazer do seu subconsciente e se conhecer. A partir daí elas vão ficar mais leves e conseguir levar a vida de uma maneira totalmente ressignificada. A psicanálise chega a utilizar a hipnose? Sim, eu, por exemplo, trabalho com hipnose também, mas não é exatamente um foco da psicanálise. A psicanálise, o trabalho da psicanálise, ela é trabalhar com o inconsciente. Então, a gente trabalha no divã e você pode trabalhar com a psicanálise, a hipnose, se você percebe que existem traumas que vão levar muito mais tempo para poder lidar. E quanto psicanalista, eu posso usar algumas abordagens, algumas técnicas que vão me ajudar. Então, a gente trabalha com análise corporal, por exemplo. Eu consigo ver algumas questões. Eu também sou formada em neurociência do comportamento humano. Então, eu sei algumas áreas da mente onde a pessoa realmente, o que é que está acontecendo, quais são as sinapses cerebrais que essa pessoa realmente, quais são as memórias que ela criou, e isso aí trouxe traumas. Então, a gente vai, nesse processo clínico, conhecendo profundamente a pessoa com quem você está ali tratando, e nós vamos encontrando qual a melhor alternativa, o melhor tratamento, podemos dizer assim, ou abordagem ali da psicanálise para lidar com as questões que ela vai vivenciar. Olha que maravilha, viu? Essa parte da neurociência chega a aplicar terapia de barras? Não trabalho né? com terapia de barras, é realmente na clínica, mas a neurociência, o que é que faz? Eu consigo saber hoje, a partir dos estudos científicos, né, quais são as áreas do cérebro que realmente estão ali ligadas à depressão, à ansiedade, o que é que faz com que essa pessoa se sinta tão triste, o que é que faz com que a pessoa, né, tenha uma atividade tão intensa e questões, às vezes, habituais ou culturais que ela traz na sua vivência para poder... sabe, que impede ela em seguir em frente. Vamos lá. Você detectou aonde está o ponto dessa depressão. E daí você desenvolve de que forma? Nós trabalhamos aí agora com 7 terapêuticos. Nós dizemos que é a transferência e contra-transferência. Então, tem abordagens, por exemplo. É a terapia casual, aquela terapia que você vai trabalhar ressignificando a vida da pessoa, trazendo toda a história dela e entendendo quais são os pontos. E a gente vai descobrindo a partir daí quais são aqueles pontos, o que é que levou essa pessoa a se sentir dessa forma. Aonde foi o momento em que ela realmente se sentiu assim. Porque tudo começa de uma melancolia, após isso passa para uma tristeza profunda e chega realmente a certos momentos que a pessoa não quer ter contato mais social. Ou um dia, muitos familiares não entendem porque um dia está super bem, ativo, quer viver a vida e no outro dia fica enclausurado no seu quarto, não quer sair, não quer ver ninguém, não quer se socializar. Então, na verdade, é uma dor psíquica. É um sentimento é um transtorno muito mesmo, profundo. né? É um transtorno. Exatamente. Existe um tempo de tratamento ou vai variando de acordo com pessoas e pessoas? Exatamente. Depende de pessoa por pessoa. Eu costumo dizer que normalmente nós temos, por exemplo, quem tem a idade, vamos dizer, uma pessoa de 20 anos, 40 anos. A pessoa teve 40 anos de vida. Então, quando chega na clínica, ela precisa de um tempo para ela começar a se compreender, porque às vezes, imagina, numa sessão ela não teria nunca como resolver toda a sua vida. Então, nós precisamos ver
qual o tamanho, né? Como é que a pessoa se lida com essa dor. E eu costumo dizer que não existe comparação de dores. Porque às vezes a pessoa pode chegar com um problema no dedo mindinho, vou dar um exemplo, e outro porque teve uma perda, um luto. Mas cada um tem uma dor significativa. E essa dor a gente respeita muito. Eu costumo dizer que a vida do outro é um lugar santo, né? Onde a gente vai entrar na vida dessa pessoa. Então, o lugar onde a gente vai tocar é um lugar muito santificado. Eu preciso ter todo o cuidado para acessar a vida de um ser humano, quando eu sei que esse ser humano, para mim, é sagrado. Olha, e onde eu posso encontrar minha cura com você? Então, onde eu posso te encontrar? Hoje nós estamos ali na Clínica Fluir, em Valença, aqui no interior, né, da Bahia. E nós temos também o Instagram, que está lá, Josiângela Damasceno, e tem Clínica Fluir, onde vocês podem estar nos encontrando. Atendo tanto online... Isso que eu ia perguntar. como presencial, né? Vamos deixar uma mensagenzinha para as pessoas que estão assim, aí. com um pouquinho de ansiedade, né? Aquela alegria faltando, que a gente, né, a palavra a gente está deixando de lado, né? Para a gente não trazer nem essa energia mais para a gente. Mas vamos dizer aqui para essas pessoas, eu estou aqui. Ame a vida, viva cada dia como se ele fosse o último e sinta realmente que você é merecedor daquilo que você tem e nunca se julgue. Entenda que você fez o melhor aonde você podia. Que lindo! Gratidão, viu, Josiane? Eu que agradeço Continue com esse muito, seu vocês são caminhar maravilhosos. maravilhoso. Agora vamos para cá, o Josi. quadro de... Obrigada, meu amor. Gente, vamos no quadro agora de Auri Silva, Saúde Integrativa. Teremos duas convidadas excelentes, como a doutora Ana Cristina, doutora Najara Barreto. E cuidado, sentimento para com você e para com as pessoas que passam pela sua única vida. E vamos caminhando para os caminhos se abrirem. Obrigada, Josi. Vamos, Ritinha. Vamos, Auri! Olá, sejam todos bem-vindos ao novo quadro Saúde Integrativa. Hoje eu recebo aqui no estúdio da Rede Band duas colegas incríveis falando sobre saúde íntima da mulher. Eu sou a Auri Silva, terapeuta integrativa e empreendedora de terapeutas na área integrativa. E a proposta desse podcast é justamente trazer as informações para você, profissional da área de saúde, para você, mulher e homens que queiram acessar todo esse conhecimento integrativo e poder prevenir. Essa é a nossa função de estarmos aqui. Obrigada, meninas, por receber meu convite. A casa é de vocês. Eu gostaria que a doutora Najara se apresentasse, falasse sobre a sua profissão. Ela que tem 20 anos de jornada integrativa na área da ginecologia e obstetrícia. E hoje vem falar sobre a ginecologia regenerativa. Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Eu sou Najara Barreto, sou médica ginecologista, tenho 20 anos de formação, tenho especialização em patologia do trato genital inferior e agora estou inovando com a ginecologia regenerativa. Vem conhecer com a gente essa área. Doutora Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Gostaria que você se apresentasse, falasse da sua atuação. Você que tem uma jornada de 32 anos fazendo esse cuidado integrativo com mulheres. Isso. Eu sou ginecologista de formação, tenho 32 anos de formada e eu sou especializada agora em ginecologia regenerativa, que é um campo novo, né? Um braço da ginecologia. E a ginecologia veio com várias inovações, né? E vocês trazem aí na clínica Ana essa vertente e esse cuidado integrativo da mulher. E eu gostaria que a doutora Najara falasse sobre o que é a ginecologia regenerativa, o que traz de inovação, qual a mulher que pode acessar todo esse conhecimento. E, portanto, nós estamos aqui para compartilhar com elas. Vamos lá. Eu digo que a ginecologia regenerativa é uma revolução para com o cuidado íntimo da paciente, né, da mulher. Tá? Então, a gente consegue agregar ciência, tecnologia e, acima de tudo, acolhimento. Ou seja, nós vamos fazer um atendimento individualizado, acolher essa paciente, conhecer sua história, seus anseios e propor para ela a melhor forma de tratar isso aqui. Então, nós temos pacientes de diversas faixas etárias. Titi pode falar para a gente melhor. A paciente da Ana é Sim. qualquer paciente, qualquer mulher, Sim. né, que tenha a necessidade de ter uma consulta diferenciada, uma consulta mais individualizada. Né? A gente trata a paciente, a gente trata a pessoa, a gente não trata a doença. Sim. Né? Então, a gente vai acolher aquela mulher na queixa, aquela coisa que mais incomoda ela. Sim. O que a ginecologia tradicional antes não tratava. Né? Aquela mulher que tem dor na relação
sexual, né? E aí você vai investigar quais são as causas, vai tratar as causas, né? Vai tratar a atrofia. A gente tem a tecnologia, as tecnologias a favor, Sim. né? Mulheres que antes não podiam fazer reposição hormonal, que não podem fazer reposição Sim. hormonal, ela pode fazer, né, os tratamentos com radiofrequência não ablativa, com laser, né? Então a gente traz Uma diversidade, né? Exato, inúmeros tratamentos e coisas que antes só eram da dermatologia e hoje a gente traz para a ginecologia também, né? Como aplicação de botox para pacientes que têm vaginismo, né? A mulher que sente dor na relação sexual, né? E outros tratamentos que a gente Na verdade, a gente trabalha com a questão da rejuvenescimento, né? Da Sim. funcionalidade e também a estética. Perfeitamente. E vocês trazem, né, esse olhar emocional também. Eu tive conversando com a doutora Najara e a doutora Ana lá nos bastidores e vocês me falaram que não é só trabalhar a técnica, mas sim trabalhar a individualidade de cada uma mulher que chega até vocês. E tem essa procura, as mulheres já sabem dessa ginecologia regenerativa, elas estão cientes dessa outra modalidade? Pronto, estamos aqui com essa proposta, né, de divulgar Sim. a ginecologia regenerativa para que muitas pessoas possam ter conhecimento. Muitas vezes ela se acostumou com a dor, se acostumou com, digamos assim, lá no íntimo, com certo sofrimento, achando que era normal. Sim. E a gente está aqui para justamente ouvir vocês, acolher e dizer para vocês que tem tratamento. Nós estamos aqui para ouvir vocês. E que pode sim modificar, né? Isso. E com o cuidado que existe hoje na medicina integrativa, com a longevidade, né, as mulheres vivem mais, né? Então, eu tenho pacientes de diversas idades, eu tenho paciente com vida sexual com quase 80 anos de idade, né? E essa mulher, ela precisa, né, de tratamentos individuais. né? Exatamente, ela precisa de uma individualidade no tratamento, né? Ela precisa de um olhar diferente em cima disso. Né? Então, toda paciente pode ser paciente da Ana, né? Desde a adolescente Sim. até a paciente idosa. E é uma equipe, doutora Ana, que trabalha com vocês? Nós somos 4 ginecologistas, né? Sou eu, Ana Cristina Queiroz, Sim. doutora Ana Cristina Delage, que não está aqui, doutora Najara Barreto, doutora Rosana Moraes. Então, é uma equipe integrativa com esse olhar integrativo para a mulher. Então, para você que está aqui conosco, né, que deseja fazer uma consulta, ter um contato, né, com vocês, como é que essas pessoas chegam até a clínica, Ana? Pronto. Vocês podem nos achar através do Instagram, Ana Clínica, Ana com 2 N's, ou no Google, também procurando por Ana Clínica. Lembrando que Ana é com 2 N's. E essa tecnologia que tem avançado, que vocês trazem aqui para Salvador, quais são essas tecnologias que pode estar aderindo a esse cuidado regenerativo da mulher? Pronto. Vamos lá. Nós trabalhamos com algumas tecnologias, tá? Vou falar algumas, compartilhar com o Titi. Tem a radiofrequência, Sim. certo? Que nós conseguimos trabalhar com a paciente da atrofia, né? O ressecamento vaginal, Sim. que não é só paciente idosa, tá? Sim. Paciente no pós-parto também experimenta um ressecamento, um desconforto. Então, a gente também pode atender essa paciente. Nós temos a paciente que vai procurar por rejuvenescimento, por clareamento, Sim. tá? Então, muitas vezes cicatrizes, né? Pós-parto, tem cicatrizes que são constrangedoras para algumas pacientes, a gente consegue melhorar. E tem a questão que a gente vai falar do laser também. Sim. O É isso. laser, doutora Ana, como que trata essa mulher? O laser você faz, inclusive, até cirurgia, né? Sim. Hoje em dia você usa o laser para tratar, para fazer a cirurgia a nível ambulatorial. Aí você diminui o tempo, né, de internamento, né? A pessoa não precisa de ficar hospitalizada, diminui o risco de infecção, né? É uma recuperação mais rápida, porque é um corte preciso, no caso que o laser faz, né? E o tratamento também que a gente aqui na Jara não falou, que é a gente, que além do laser, a gente tem os LEDs. Sim. Né? Perfeito. O LED, ele trata a dor, né? No caso, o LED vermelho, ele trata dor, pacientes com crise de herpes, por exemplo, em cicatrização, né? Pacientes que estão com problemas na cicatrização, você trata isso também. A candidíase de repetição, a vaginose bacteriana, que são, às vezes, em decorrência de disbioses, hoje em dia é muito comum, Sim, né? A alimentação ruim, Isso, exato. alimentação, Né? sono. Isso, sono ruim, alimentação ruim, maus hábitos, às vezes até de higiene e tudo. Então, tudo isso pode, né, fazer com que a mulher tenha a candidíase de repetição, a vaginose bacteriana, e a gente trata isso, que é uma coisa bem difícil, né, para tratar no consultório, no dia a dia, e é o dia a dia do ginecologista. Sim. Entendeu? E é uma demanda muito grande, né, da Isso, candidíase, porque isso. tem um fator emocional que influi. Não é isso, doutora? Isso, muitas vezes recebemos pacientes que passaram por diversos tratamentos e acham que realmente não tem cura.
Sim. Então, na verdade, porque a gente tem que envolver o indivíduo como um todo, né? Sim. Então, a gente vai observar justamente a questão alimentar, questão do sono, hábitos, atividade física também é importante. Sim. Então, tudo isso a gente vai abordar com essa paciente e vai tentar justamente propor uma estratégia de tratamento, né, de melhorias. Normalmente os resultados são muito bons. Despertar um novo olhar, né, integrativo para elas e ter consciência de que o trabalho não é só ambulatorial, mas sim também um novo estilo de vida. Isso. E é isso que a Clínica Ana traz, esse olhar para cada indivíduo que chega até vocês. Isso, é um olhar individualizado, né? É um Sim. tratamento para cada paciente. Não é aquela consulta do ginecologista que você vai lá, diz o que você está sentindo, Sim. e ele faz o exame, te pede os exames e te manda embora. Né? É uma Sim. coisa mais ampla. Né? A gente vê o paciente com um olhar diferente. Eu acho que é o que a medicina hoje em dia está buscando. Sim. Né? Eu acho que é aquela coisa de tratar a saúde, melhorar a saúde do paciente e não tratar a doença. Então, Né? E eu acho que o ginecologista sempre foi assim, interrompendo. O ginecologista sempre foi assim, porque o ginecologista é o médico da mulher. Sim, né? É aquele sim. médico que você procura, né? Desde a idade adolescente. Eu tenho pacientes que são crianças ainda, as mães já levam, né? Então a vida toda você tem esse contato. E quando você trata essa prevenção, você dá essa conscientização, você trata a questão da saúde, a prioridade da saúde. Então, é esse olhar que vocês trazem enquanto ginecologista, trazendo essa modalidade da ginecologia regenerativa. E vejo que chega muito pacientes, né, no consultório de vocês. Qual a faixa etária? As mulheres de 30 a mais, 40 a mais? Vamos lá. A Ana está aberta a todas vocês, tá? Sim. Nós temos pacientes de todas as faixas etárias e estamos abertos para te atender e te acompanhar. Viu? Não tem uma paciente específica. Todos vocês podem ser pacientes da Ana. Menos os homens. Aliás, não, até os homens a gente pode tratar, porque a gente faz tricologia. É Perfeitamente. verdade. Então, gente, é um olhar integrativo. A Clínica Ana traz esse olhar integrativo para você, mulher e homem, que deseja cuidar e prevenir, tratando a saúde, prevenindo, dando com que essa pessoa tenha um despertar dessa consciência, dessa sensibilidade do cuidar. Qual o recadinho que vocês deixam para as pessoas que estão aqui conosco, doutora Najara e doutora Ana? Pronto. Que nos procure, que acompanhe nossos stories, que temos sempre novidades para apresentar para vocês e que estamos de braços abertos, esperando vocês, para acolher vocês e construir nossa trilha, né? Nossa caminhada juntos. Isso. Estamos esperando vocês lá na Ana, tá? Fica lá no edifício CEO, Salvador Shopping. Sim. Né? E é um lugar bem acolhedor, vale a pena. Então, hoje nós tivemos duas mulheres especialistas em ginecologia regenerativa, trazendo esse cuidado e esse olhar integrativo para que você, mulher, possa se prevenir e cuidar da sua saúde. Obrigada, doutora Ana, obrigada, doutora Najara, por fazer parte dessa egrégora de luz do bem-estar físico e mental, que essa é a proposta desse podcast. Maravilha! Mais um podcast, gente, finalizado com sucesso. Dia 24 teremos mais convidados e convidadas, mais quadros para acrescentar na sua vida, na sua carreira. Né, minha querida amiga? Com certeza, agradecer mais uma vez a honra da sua audiência. Café com Propósito, não só aqui na Band, não só no Brasil, mas no mundo. Até daqui a pouquinho.